Abacuque, capítulo 1, verso 1. Diz assim: sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás. Por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta. Porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Verso 5. Isso aí é a pergunta do profeta. Agora a resposta de Deus. Vede entre as nações e olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realize em vossos dias obra tal que vós não crereis quando for contada. Pois eis que suscita os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra, para apoderar-se de moradas que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis, e criam eles mesmos seu direito e a sua dignidade. Seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais ferozes do que os lobos ao anoitecer. São os seus cavaleiros que se espalham por toda parte. Sim, os cavaleiros chegam de longe, voam como águia que se precipita a devorar. Eles todos vêm para fazer violência. O seu rosto suspira por seguir avante. Eles reúnem os cativos como areia. Eles escarnecem dos reis, os príncipes são objetos do seu riso. Riem-se de todas as fortalezas, porque amontoando terra as tomam, então passam como passa o vento e seguem. Fazem-se culpados estes, cujo poder é seu Deus. Deixa aberto aí, não feche. Feche apenas os olhos. Vamos orar mais uma vez. Pai Santo, diante de Ti nos curvamos mais uma vez, Senhor. Diante dessa grande jornada que temos traçado e caminhado. E pedimos, Senhor, para a conclusão dela, graça, misericórdia, a manifestação viva do Seu amor e do Seu poder, consolando, fortalecendo, erguendo, advertindo, exortando. Só não nos deixa, Senhor, ser conosco, sensibiliza a Tua igreja hoje, e que haja uma porção de graça derramada no culto, para ele não ser entediante, repetitivo, litúrgico, mas que haja demonstração do poder e do Espírito Santo. Ajuda-nos e seremos ajudados, salva-nos e seremos salvos, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, prestem atenção aqui, vou trazer uma palavra bem pastoral para vocês, mas eu preciso da atenção de vocês. Principalmente o pessoal que senta mais no fundo, às vezes há reclamações que mexem em celular e atrapalham quem também senta no fundo, né? Quem tem costume de sentar na frente e depois senta atrás, comenta comigo. É muito diferente assistir o culto aqui, é muito diferente assistir comparado com a frente, assistir lá atrás. Então é claro que tem pessoas que sentam no fundo, reverentes, querem assistir o culto, mas algumas ficam mexendo no celular, ficam mais dispersas. Vamos tentar fazer diferente hoje. Eu quero falar um pouco com vocês, presta atenção, sobre o sofrimento e sobre o mal. Por que as coisas acontecem da forma que acontecem? Por que as tribulações vêm na nossa vida e vêm da forma que vêm? Não só porque elas vêm, que elas vêm nós já sabemos. Tribulação, sofrimento, adversidade, são muito difíceis de entender, de atravessar. Levanta a mão aqui quem gosta de sofrer. Levanta a mão, eu adoro sofrer. Eu oro, Senhor, faz tempo que eu não sofro. Me faz sofrer amanhã cedo, a hora que eu acordar.
Ninguém ora assim. Se tiver alguém orando assim, vou reunir os pastores, os presbíteros na salinha, a gente vai ver o que faz com você. Se é legião, se é psiquiátrico o problema. Nunca vi ninguém pôr um adesivo no carro, vem em mim, tribulação. O Danilo gostou da ideia, Danilo, por favor. Ninguém. Mas o pior não é porque elas acontecem. Mas a questão muitas vezes é, por que acontecem da forma que acontece? O meio que acontece, o método por que acontece. Por que coisas ruins acontecem conosco? Como entender tantos imprevistos, tantos embaraços que envolvem o povo de Deus, a igreja de Deus? Viver no Brasil tem sido uma experiência emocionante, não é? Você quer emoção, acorda e vai ver jornal. Liga a TV, vê jornais. Você vai ter uma bomba já no início do dia. Por que essas coisas acontecem? Porque embaraços cercam a vida do cristão. Possivelmente, uma porcentagem enorme dos que estão me assistindo estão passando por algum tipo de intempérie, vivendo algum dilema na vida, ansiosos e aflitos em razão de algum obstáculo que se colocou diante de você. Seguramente muitos aqui estão rodeados de medos e temores. Estão à mercê de notícias inesperadas, trágicas, ruins. E como é ruim viver em tempos assim. Você planeja uma coisa, sonha com uma coisa, projeta uma coisa, está tudo caminhando nos trilhos, está tudo certo, mas num belo dia, num belo horário, é mais um dia como os outros, de repente acontece algo que tira você da rota, tira seu chão, totalmente inesperado, inusitado, incomum, e você simplesmente não entende. Aquilo não faz parte do curso natural da vida, não faz parte da lei da semeadura, simplesmente se colocou no seu caminho, como uma bomba, como uma explosão. E o pior é que aquilo não encontra sentido nem resposta. Deus simplesmente coloca na sua frente e não te dá nenhuma satisfação. Acontece ali. Tem coisas que são previsíveis. É a construção de algo que vai se formando diariamente. Mas existem coisas que acontecem de súbito, espontaneamente, sem nenhum precedente, um antecedente. Simplesmente o curso da história muda abruptamente. E somos tomados de espanto. E temos que lidar com o problema, com o mal, com o sofrimento. A nossa queixa, indignação ou espanto não remove o obstáculo do lugar, ele continua ali, com a sua carranca diante de nós. Nesse sentido, queridos irmãos, a mensagem de Abacuque, do profeta Abacuque, irá nos ajudar a entender o problema do sofrimento, do mal, da adversidade, da perseguição. Essa mensagem é atual, ela é pertinente e ela é necessária para os dias de hoje. Então entra comigo na história, não permita que você se disperse hoje da mensagem, nem que o seu coração se torne apático. Crie uma ansiedade aí saudável e uma expectativa bíblica que Deus irá falar com você, irá harmonizar seus pensamentos, encaixar algumas coisas na sua mente. Eu não prometo aqui que quando você chegar em casa, vai ter uma faixa com flores dizendo, foram-se os problemas, glória a Deus. Mas eu te prometo que você vai sair daqui com recursos, artifícios, bem maiores para lidar com todos eles.
Vamos começar com o problema. Eu tenho certeza que você tem um. Nem que for uma cárie no dente, você tem. Uma unha inflamada. Não, unha não, cabelo, né? Unha é encravada, né? Você tem. Dos menores aos maiores. Quem não tem dilemas? Eu só não conto os meus, senão você fala, vou sair dessa igreja, ser besta. Olha o que esse pastor está vivendo. Credo. A gente ganha pouco, mas se diverte, irmãos. É benção. Primeiro, para você entender, muitas vezes os métodos de Deus são misteriosos. Os métodos com que Deus age na história e no tempo, os métodos que Deus usa para lidar com a sua igreja no coletivo ou individual com o cristão, são misteriosos. Primeira coisa que nós vamos ver aqui é o seu silêncio. Verso 1 e 2, sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor? Clamarei eu, e tu não me escutarás. Seu silêncio. A primeira coisa que aprendemos aqui em situação de provação é que muitas vezes, diante das adversidades e do sofrimento, Deus parece estar silencioso e estático, parado, sem que faça nada. Por que Ele permite que tantos males sejam feitos? No caso aqui, a nação de Israel, ela tinha feito reformas com o rei Josias, e o pano de fundo aqui ocorre após a morte do rei Josias, após o início da ascensão do Império Babilônio, e ele faz algumas reformas que o seu sucessor, o rei Joaquim, desfaz, e a nação cai novamente em pecado, em transgressão, em idolatria, em paganismo, e o profeta está reivindicando, porque Deus não a julga, não a disciplina, não restaura a nação, e porque ele deixou a nação chegar onde chegou. Então o primeiro dilema aqui do profeta é, por que o Senhor permitiu Israel chegar no estado que chegou? Por que o Senhor permitiu que tantos males acontecessem sobre a nação? Por que o Senhor se manteve estático diante da ruína, da queda, da degradação de Israel? Então, você vê a maneira de Deus agir, uma maneira estática, inerte. Ele simplesmente não se move, deixa as coisas acontecer. Ele não antecipou o passo do inimigo, ele não interceptou o mal, ele não estancou a sangria, ele permitiu que a espiritualidade, a moral caísse, fosse ladeira abaixo. Queridos irmãos, por que Deus permite que tanta coisa ruim aconteça? Porque Ele se coloca diante de nós estático. Veja isso que você está passando hoje, agora. Porque chegou até aí? Porque Ele permitiu que isso acontecesse? Porque Ele não agiu no meio do processo? Porque Ele não interrompeu essa situação? E as coisas chegaram no quadro que chegaram, na condição que chegaram? Porque Deus não fez nada. Ele simplesmente se manteve estático. Às vezes nós convivemos, ou nós lidamos com o que parece ser a inércia de Deus. E não só isso, porque Deus não responde às orações do seu povo. Abacuque diz: até quando clamarei e o Senhor não ouvirá?
Abacuque estava há algum tempo reivindicando, pedindo, clamando que o Senhor o respondesse o seu clamor, e simplesmente Deus se fazia surdo, não respondia. Então nós vemos aqui um Deus agindo de forma estática e silenciosa. Irmãos, quantos de nós, de vocês, não têm orado por muitos anos, por muitos meses, por muitos dias, por muitas semanas, por entes queridos, por situações, circunstâncias, entretanto, parece que nada acontece. Como o profeta Abacuque, muitos estão se perguntando: até quando, Senhor? Até quando, Senhor, clamarei e tu não me ouvirás? Então os métodos de Deus são misteriosos. Ele se coloca aqui de forma estática e calada. Ele não faz nada para impedir a degradação de Israel e não responde o profeta quando ele clama pela intervenção. Parece que Deus também tem agido dessa forma. Não impediu o mal de te acometer, a desgraça de bater a sua porta, a tragédia de chegar, a má notícia. E quando ela chegou, você clamou por algum tipo de intervenção e Deus se manteve calado. São seus métodos misteriosos, mais altos que os nossos, seus pensamentos e os seus caminhos. Segundo princípio que aprendemos aqui, as respostas de Deus são inesperadas. Essa é a segunda verdade que descobrimos, que às vezes Deus dá respostas, mas são respostas inesperadas das nossas orações. Por longo tempo parece que Deus não responde absolutamente nada. Ele estava calado e quieto ante ao clamor de Abacuque. Então, quando vem a resposta, quando finalmente ele resolve responder, vem algo completamente inesperado. Veja o verso 6. Pois eis que suscita os caldeus, nação amarga, impetuosa, que marcham pela largura da terra, para apoderar-se de moradas que são suas. Ele não responde, fica calado, quieto, mas quando decide responder, é como se ele dissesse: eu te respondo, Abacuque, levantando o exército dos caldeus, para passar por cima das suas cidades e destruí-las. Queridos irmãos, essa era a última coisa que Abacuque teria imaginado. A última coisa que ele teria imaginado. O que? Os caldeus? Deus vai usar os caldeus. Deus vai usar os nossos piores inimigos. Deus vai usar o mal. Deus vai me responder com o mal, com uma invasão de inimigos, com a destruição da cidade, com o cativeiro. Mas não é possível que Deus vai fazer um negócio desse. Ele não fez nada para evitar a degradação de Israel. Eu orei, ele se recusou a responder. E quando ele responde enviando os caldeus para destruir a cidade, os arqui-inimigos de Israel. Suas respostas são inesperadas. Nós temos a tendência de orar, pedir, mas também de ditar as respostas. Dizer para Deus quais são os meios que Ele tem que nos responder. Nós achamos que Deus só pode nos responder de um jeito, de uma maneira. Mas as Escrituras nos ensinam, queridos irmãos, que às vezes Deus nos responde, permitindo que coisas piores venham antes das melhores. Às vezes ocorre o oposto daquilo que pedimos.
Foi exatamente isso. Abacuque esperava uma resposta, claro, mas esperava qualquer tipo de resposta, menos que Deus usasse os caldeus, o inimigo, para respondê-lo. Você está clamando a Deus pelo seu sofrimento, sua tribulação, ou você está clamando a Deus pela conversão de alguém, pela visitação de Deus, você está pedindo uma resposta, uma porta aberta, um milagre, qualquer situação, e parece que o que está acontecendo é exatamente o contrário do que você pediu. Isso que está acontecendo não vem de encontro com suas expectativas. Mas um princípio fundamental na nossa fé, irmão, é que Deus responde, que às vezes Deus responde nossas orações. Melhor, um princípio fundamental é que na vida cristã, nós temos que estar preparados sempre para o inesperado, quando se trata de Deus. Nós temos que entender que as formas de Deus são misteriosas e muitas vezes Ele age de forma contrária às nossas expectativas. Mas você precisa entender que quando é inesperado, quando acontece o contrário daquilo que estávamos esperando, isso não significa que não é de Deus. Não significa que Ele não está respondendo. Não significa que isso não é obra dEle, a mão dEle. Você se frustra, se desanima, porque o que está acontecendo com você é contrário às expectativas que você criou, mas Deus não é subserviente às suas expectativas. Deus não precisa submeter o seu método de resposta de oração, e nem por isso Ele está deixando de responder. Não foi assim? Você pediu paz e veio guerra. Você pediu cura e a enfermidade se agravou. Você pediu para eles virem e outros mais junto com eles se foram. Você pediu para uma porta se abrir, as outras 3 que estavam abertas se fecharam. As respostas são inesperadas. Você pediu a vinda do bem e quem veio foi o mal. Mas Deus estava agindo aqui. Apesar de estar calado e de estar estático, era só um método de Deus, misterioso, de agir. Quando Deus decide responder, é uma resposta inesperada, mas é uma resposta. Terceiro princípio que aprendemos aqui: os instrumentos de Deus são incomuns. Essa é a terceira característica surpreendente em Deus, é que os métodos de Deus, os métodos que Ele usa, muitas vezes, para corrigir o seu povo, a sua igreja, são estranhos, são incomuns. A ferramenta que Deus usa, o meio, o método, às vezes são incomuns. De todos os povos, os caldeus era o povo que Deus iria levantar para trabalhar com Israel. E tal coisa, na visão do profeta, era inimaginável. Deus podia usar qualquer povo, qualquer coisa, mas jamais os caldeus, irmãos. Mas aqui
Novamente, um fato claro nas Escrituras. Em toda a história, Deus faz uso de todo tipo de instrumentos estranhos e inesperados para efetuar os seus propósitos. Era propósito de Deus, era de Deus, era com os caldeus. O método era estranho, meu irmão. Ou melhor, era de Deus, vinha de Deus, era o propósito de Deus. Mas o método que Deus usou era inesperado e estranho. Vocês precisam entender isso. Por ser uma situação inusitada, estranha, vergonhosa, humilhante, inesperada, isso não significa que Deus não esteja trabalhando. É só o método que Ele está usando. E se nós não virmos as coisas do jeito certo, se nós não entendermos que essas coisas, mesmo que saiam da nossa compreensão, venham de Deus, nossas reações diante da provação não serão boas. Nossas orações diante da provação não serão corretas. Nós iremos murmurar, nós iremos orar de forma contrária. Temos que entender, irmãos, que é possível até que forças inimigas da igreja sejam utilizadas por Deus para cumprir o seu propósito. Os instrumentos são incomuns. Você precisa entender. Eu estava voltando de viagem e sofri um acidente, pastor. Que coisa inesperada e incomum. Como eu posso crer que isso é providência divina? Pois Deus pode fazer uso disso. Eu fiz o exame e fui diagnosticado com tal e tal coisa. Como eu posso crer, ver alguma coisa boa nisso? É uma ferramenta estranha, inesperada, mas Deus está usando. Eu ouvi poucas e boas, testemunhei cenas que eu jamais gostaria, ouvi coisas que eu jamais gostaria. Como é que eu posso entender que isso tem algum proveito? É uma ferramenta estranha, incomum, que Deus está usando para o seu bem, para você, para cumprir seus propósitos. Os instrumentos de Deus são incomuns. Ele destrói para depois construir, abate para depois levantar, humilha para depois exaltar, faz você perder para você ganhar. Entenda isso. Quarto, muitas vezes os métodos de Deus são mal entendidos. Primeiro, pelos cristãos. Segundo, pelo mundo. Terceiro, pelos crentes piedosos. Muitas vezes os métodos de Deus são mal entendidos. Primeiro, pelos próprios cristãos. Frequentemente, os métodos de Deus são mal entendidos pela igreja. Veja em Abacuque aí, no capítulo 1, verso 5. Vede entre as nações e olhai, e maravilhai-vos e admirai-vos, porque realize em vossos dias uma obra que não vos crerei quando vos for contada. O Senhor está dizendo aqui o método que Ele ia usar para responder a Abacuque. Mas olha como o povo ia receber. Eles iam se maravilhar, admirar, e não iam entender ou acreditar. A atitude deles aqui era assim: esse profeta está dizendo que Deus vai fazer o uso dos caldeus. Como se Deus pudesse fazer uma coisa dessa. Jamais vai fazer um negócio desse. Deus não pode fazer uma coisa dessa. Eles não entendiam. Isso não pode ser de Deus. Deus não pode estar nisso. Não é possível que vai ser dessa forma. Você também pensa assim: não, Deus jamais vai permitir tal
coisa na minha vida. Não, esse texto não se interpreta assim não. Não, essa pregação desse homem não tem nada a ver. Não, e se acontecer uma coisa dessa, é claro que isso não vem de Deus. Vem sim, meu irmão. Vem de Deus sim. A dificuldade que tinha aqui é que Israel nunca acreditava nos profetas. E eu estou aqui lembrando vocês, queridos irmãos, que sim, Deus age dessas formas. Deus pode estar usando a enfermidade, Deus pode estar usando as perseguições, Deus pode estar usando as aflições para fazer bem a você. E às vezes é mal entendido. Eu sou servo de Deus, eu sou dizimista fiel, eu não falto dos cultos, mas eu não consigo engravidar. Como é que tem algum propósito nisso, pastor? Eu vejo as mulheres com filhos e Deus me condenou a estar assim. E outras coisas. Veja só, pastor, eu fico tão admirado de ver esses casais na igreja, mas o meu marido insiste em repudiar, em resistir e atacar a nossa fé. É tão difícil conviver com filhos ímpios. Simplesmente não se convertem. E parece que quando mais oro por eles, piores eles ficam. É porque talvez você está entendendo os métodos de Deus. Os métodos de Deus estão sendo mal interpretados. O que você vê que é indício de derrota, o que para você parece estar tudo fora do controle, para Deus pode ser exatamente o início da sua vitória. Portanto, nós não podemos nos atrever dizendo que é inimaginável Deus usar tal instrumento. Não é, meu irmão. Deus não está no seu trono roendo unhas, ansioso, pensando o que vai acontecer amanhã. Deus não está assim roendo unhas, entregou o universo às forças cegas, Ele controla tudo com exímia perfeição. Agora, se Ele for atender, se Ele for agir baseado nas suas percepções, Ele tem que deixar de ser Deus. Ele não pode fazer isso. Então, muitas vezes são mal entendidos pela igreja. Segundo, são mal entendidos também pelo mundo. Veja o verso 11. Diz assim: então passam como passa o vento e seguem. Fazem-se culpados estes, cujo poder é o seu Deus. Os métodos de Deus também são mal entendidos pelos ímpios, pelo mundo. Os caldeus erraram completamente ao atribuírem o seu sucesso, o sucesso das campanhas militares, suas conquistas, até a derrocada de Israel, aos seus deuses. Grandes potências têm sido levantadas e dominam por algum tempo e se gabam do seu poder, da sua ciência, do seu poder bélico, porém, eles próprios de repente se veem abaixo, postos abaixo. Não sabem que por trás de tudo, até deles próprios, está o poder de Deus. E quando Deus decide não fazer mais uso dessas potências, elas simplesmente desabam. Onde está a Alemanha nazista hoje? Me diga onde está. Onde está a poderosa União Soviética? Onde está o fascismo de Mussolini? Onde está o Império Romano e os seus Césares?
Onde estão agora? A Pérsia, o Império Greco-Macedônio, a Babilônia. Ruíram, caíram. E eles não sabiam, não entendiam que Deus estava os usando. Então você pode descansar, meu irmão. Esse tipo de gente aí, esse tipo de poder, quem vai subir ou vai deixar de subir, vai subir com a permissão de Deus. E vai subir para cumprir um propósito de Deus. Terceiro, os métodos de Deus eram mal compreendidos até pelo profeta. Veja o verso 2 e 3, até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás, gritarei violência, violência e não salvarás. Por que razão me faz ver a iniquidade e ver a vejação? Porque a destruição e a violência estão diante de mim, há também que suscite contenda, litígio, etc, etc, etc. Irmãos, escute aqui, os crentes mais piedosos também têm dificuldade de entender certas aflições. O profeta Abacuque, o enviado do Senhor, emissário, homem de Deus, também não estava entendendo por que estava acontecendo, o que estava acontecendo e da maneira que estava acontecendo. Ele estava indignado, ele estava confuso. Até crentes mais piedosos, sinceros, têm dificuldade de entender. Tem dificuldade de compreender alguns nuances da tribulação. Lembra de João Batista, o de nascido de mulher? Não tinha ninguém maior que João. Quando Cristo chega até o Rio Jordão para ser batizado, o que João Batista diz? Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Falou, este é o Cristo, o Cordeiro de Deus. Quando João Batista foi preso, a mando do rei Herodes, ele manda 2 dos seus discípulos perguntar. João mandou nos perguntar se o Senhor é o Messias. Bom, mas João Batista ia falar, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Agora, João Batista, o maior dos homens nascido de mulher, está preso, com uma sentença de morte, acuado, reprimido, e agora ele está confuso. Manda perguntar se aquele lá é o Filho de Deus mesmo, que agora não tem certeza. Estava lá, mesmo um homem piedoso, estava confuso, não estava compreendendo o que estava acontecendo. Isso acontece. É normal você ter dúvidas. É normal você ficar aflito. É normal você ficar confuso. Porque os caminhos de Deus não são os nossos caminhos, nem os pensamentos os nossos. São maiores do que os nossos. Nem por isso Ele não está agindo. Como então entender a questão das tribulações sem esmorecer? Como entender o mal, o sofrimento e essas coisas que acontecem conosco? O profeta dá algumas respostas aqui e nós vamos terminar em 10 minutos. Primeiro, o problema está sob o controle divino. Olha aqui para mim, a sua doença, suas dívidas, o seu filho nas drogas, o seu marido bêbado e endemoniado, a convulsão social, política do país, está sob o domínio de Deus. Veja o verso 2. Pois eis que suscita os caldeus, nação amarga e impetuosa. Quem suscita os caldeus? Quem envia os caldeus? Quem controla os caldeus? Quem usa os caldeus? Deus, meu irmão. O controle de Deus não é só sobre Israel, mas é também sobre os seus inimigos, os caldeus. Querido, Deus tem o controle do problema. E Deus tem um propósito através dele.
As coisas não são o que parecem ser. Eu sei que é difícil dizer isso para quem está no olho do furacão, para quem está sangrando de dor, para quem está com a conta no vermelho há meses, para quem está passando coisas que a maioria desconhece, mas ainda assim, Deus está no controle de tudo isso. Deus está no controle. Aprenda isso. Segundo, primeiro, Deus está no controle. Segundo, o problema segue um plano divino. Deus está no controle do problema e o problema segue um plano divino. Veja o verso 5 novamente. Vede entre as nações e olhai e maravilhai-vos, porque realizo, suscito, estou no controle, realizo, tem um plano. O que tem um plano? O câncer tem um plano? Tem. O demônio tem um plano? O senhor tem? Tem. O pior governo da terra no poder cumpre um plano seu? Cumpre. O meu aviso, desemprego e a miséria, a vergonha que eu estou passando, isso está dentro da história dos decretos divinos? Está. Realizo. As coisas não acontecem simplesmente pelo acaso, meu irmão. Você quer que eu te diga mais? Vamos lá. Brasil e Croácia, um pentacampeão mundial, jogando com um time de terceira categoria apático, que não apresentou perigo durante 90 minutos, não deu um único chute a gol. O único chute que deu, no final da segunda prorrogação, desvia no zagueiro, entra no gol. Quem senão a soberania divina interferindo num negócio daquele? Como explicar isso por meios naturais? Senão Deus dizendo: eu quero desencorajar cada crente brasileiro ou cidadão a tirar, a deixar, a não colocar a esperança em qualquer outra coisa que não seja o Senhor. Deus, ele tem esse propósito de nos desiludir das coisas dessa vida. Ele tem o controle e segue um plano. Talvez isso é encorajar a derrota e encorajar o povo brasileiro a sair para as ruas, fazer os crentes parar de adorar seus ídolos, decepcioná-los com esse mundo para ter olhos para a terra, para ter olhos para o céu. Seguem um plano divino. Deus é quem enviou os caldeus, os problemas. Gênesis 22, e provou Deus a Abraão. Jó, vai diabo, toca em tudo que ele tem, mas não tira a vida. Paulo, segundo os Coríntios 10, um mensageiro do diabo, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear. Paulo diz: pela grandeza das revelações foi-me colocado um espinho na carne. Sabe o que é isso? A ideia de um ferrão, de um aguilhão, que era trazido por um mensageiro de Satanás, para fincar em Paulo. Sabe o que quer dizer? Deus chamou o demônio, vem cá demônio, pegou uma lança, deu na mão do demônio, toma, agora vai lá e finca em Paulo. Deus proporcionou, criou e ordenou que fosse cravado na carne de Paulo um espinho. Segue um plano divino, meu irmão. Os eventos não são meramente acidentais. Tudo tem um propósito. Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam para o bem,
para o bem daqueles que amam a Deus. Agora vamos lá, matemática agora. Cadê a Jéssica? Dentro do tudo, o que está fora? O que está contido dentro do tudo? Tem alguma coisa fora do tudo? Nada está fora do tudo. Tudo tem coisas boas. Mas tudo não pode ser só coisas boas, senão não é tudo. Tudo também tem coisas más. Tudo tem vitória, tudo tem derrota. Tudo tem livramento, tudo tem tragédia. Tudo tem escape, tudo tem pecado. Tudo. Todas as coisas que acontecem no universo, todas as coisas trabalham para o bem daqueles que amam a Deus. Uma lei que for sancionada nesse país, a mudança climática, a tragédia natural, seja o que for, cumpre um propósito divino. Você crê nisso? Nada do que está acontecendo nesse país é acidental. Nada. Nada que está acontecendo na sua vida. Você é crente? Tem crente que fala amém? Amém. Nada que aconteceu, acontece e acontecerá na sua vida é acidental, é obra do acaso. Eu estou dizendo nada. Aquele dia, se eu não tivesse atravessado aquele sinal, aquele dia, por causa de 5 minutos, 3 minutos, se eu não tivesse comido aquele torresmo, aquela noite, esquece isso. Por que eu viajei? Por que eu peguei avião? Por que eu comprei? Por que eu vendi? Por que eu casei com aquela mulher? Esquece, vai ficar pro resto da vida com ela. Não é acidental. Dá uma olhada para ela, fala assim: meu bem, esquece, eu não sou um acidente. Pode falar para ele. Deus me põe na tua vida e me aguenta. Eu não sou acidente, tá vendo? Deus preparou para você, mas Deus preparou? Isso tudo é o que você merece. Aquela casa, aquele dia que é telefonema, aquela coisa, meu Deus. Pastor, deixou o menino sem camisa, o menino, abriu a geladeira, pegou o pneumonia. Não esquece. Por que eu estava descalço e pisar naquele prego? Esquece. Tudo cumpre um propósito. A gente tem dificuldade de acreditar nisso. Terceiro e último. Seu problema ou a tribulação, as tribulações envolvem a igreja de Cristo. Envolve a igreja de Cristo. Veja só, verso 5. Vede entre as nações e olhai e maravilhai-vos, porque realizo em vossos dias. Palavra endereçada a Israel, ao profeta, vossos dias. Escuta agora para terminar. Vamos pôr o teclado ali para você não ficar tenso, você já achar que está acabando. Ah lá, meu filho. Quantos anos faz que esse menino toca teclado aqui? Precisa avançar de cargo, meu filho. Esse que um dia falou para mim: nossa, eu quero ter uma vidinha simples, pastor. Eu estou vendo mesmo. Quietinho, sem dar problema. Vamos ver o que ele vai tocar. E ele fala para mim que é uma tribulação subir ali, porque não sabe o que toca. Mas é o que? Cada um tem sua tribulação, né? A dele é... hoje acertou. Irmão, escuta isso aqui. O que realmente importa no mundo é a igreja. Isso tudo aqui não tinha a ver com os caldeus. Isso tudo aqui que mexia na história, na geografia, na política, na economia, não dizia a respeito dos caldeus, mas dizia a respeito de Israel. Tudo estava acontecendo para o bem de Israel, para cumprir os propósitos de Deus em Israel. Se coisas estranhas estão acontecendo com você, no campo pessoal, coletivo, não se queixe, meu irmão. Tudo tem a ver com a igreja, é para o bem da igreja, envolve a igreja. Toda a história passa pela igreja. Não se queixe. Se algo está acontecendo com você, você deve perguntar: o que é que Deus está me ensinando por meio disso?
O que Deus quer me ensinar através disso? Não, peraí, não estou entendendo. O senhor está dizendo que esse fator, desde algo pequeno em minha casa, até com algo que envolve o Brasil, tudo isso são meios, métodos, ferramentas que Deus usa para trabalhar comigo. Fica soberbo não, mas tem a ver com a igreja, com o povo dele. Então, em vez de queixar e murmurar diante de tudo que está acontecendo no Brasil, na política, na economia, ou lá na tua casa, no teu corpo, com os exames, não murmure e diga: o que é que o Senhor está me ensinando por meio disso? Faça as perguntas: que será que há em mim que precisa ser mudado, que precisa ser corrigido? Onde será que eu errei, Senhor? Por que o Senhor está permitindo essas coisas? Qual o propósito disso? Porque tem a ver com você. Não há por que ficarmos confusos ou duvidarmos do amor e da misericórdia de Deus. Se Deus fosse um pai ruim, um péssimo pai, Ele iria atender às nossas necessidades e nossas orações de forma imediata, e nós seríamos péssimos cristãos. Ele faria as coisas tudo de acordo com a nossa percepção, no nosso tempo, segundo a nossa vontade. Seríamos uns péssimos filhos. Mas Ele faz da forma que faz, porque na história desse mundo, a igreja ocupa um papel singular, principal. Mesmo experimentando anos de fracasso, mesmo tudo dando errado, fica tranquilo, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Fracasso após fracasso vai resultar em vitória. Portanto, vamos julgar cada evento à luz dessas verdades gloriosas. Assim Deus, claro que de forma bem superficial, respondeu algumas questões de Abacuque. Está tudo certo, meu irmão. C.S. Lewis disse: você não está atrasado nem adiantado. Você diz: estou com 35 e não casei. Conheço irmãos lá de 22 que já têm filhos. Estou com 25 e não sei nem que curso vou fazer. Alguns estão com 30, já falam 4 línguas e têm 3 faculdades. Uns entraram aqui em 1 ano e meio, já tem ministério. Eu em 10, estou tentando acabar o Novo Testamento. Você não está atrasado, nem adiantado. Você está na hora certa, porque cada um tem seu tempo, seu momento, sua hora. Somos indivíduos, a qualidade de ser uno, exclusivo. O jeito que Deus trabalha com você não é o jeito que trabalha com o outro e nem com o outro. Cada um, Ele trabalha de forma específica. Fecha os olhos, curva a sua cabeça. Vamos orar agora. Fala com Deus aí. Tenta assimilar o que foi pregado com o que você está passando. Tenta harmonizar o que foi pregado com o que está passando.
com o que você está vivendo. No final, sabe o que Deus está falando com Abacuque? Abacuque, não tem motivo nenhum para você ficar agitado. Tem nada errado, Abacuque. Sou eu, Abacuque. Sou eu, Deus. Esqueceu? Sou eu que está fazendo tudo, causando tudo, trabalhando em tudo. Sou eu, Abacuque. Não tem motivo para você ficar assim. Quem está aqui sofrendo um dilema? Qual irmã que está tendo dificuldade em engravidar? Qual outro que está com uma enfermidade grave? Qual outro que não aguenta mais ver os filhos desviados? Qual outro que tem lutado com desemprego, dificuldade financeira? Os métodos de Deus são estranhos. Trabalha com silêncio e às vezes se coloca estático na nossa frente. Mas Ele está trabalhando. Suas respostas às vezes são inesperadas, seus métodos são incomuns. Mas quer dizer que não é Deus? Não. Era para a disciplina de Israel. Era para a santificação de Israel. Era para o bem de Israel. Ou seja, para o seu bem.